1 Samuel capítulo 11. Saul vence os amonitas. Então Naaso o amonita subiu e acampou contra Jabes de Gileade, e todos os homens de Jabes disseram a Naás: Faze um pacto conosco, e nós te serviremos. E Naaso o amonita respondeu-lhes: Com esta condição farei um pacto convosco, que eu possa arrancar todos os vossos olhos direitos e lançar isto como um vexame sobre todo Israel. E os anciãos de Jabes lhe disseram: Dá-nos trégua de 7 dias, para que possamos enviar mensageiros para todos os termos de Israel. E então, se não houver homem que nos salve, viremos a ti. Então vieram os mensageiros a Gibeá de Saul, e contaram as notícias aos ouvidos do povo, e todo o povo ergueu a voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo atrás do rebanho, e Saul disse: O que aflige o povo que eles pranteiam? E lhe contaram as notícias sobre os homens de Jabes. E o Espírito de Deus veio sobre Saul quando ele ouviu aquelas notícias, e a sua ira se acendeu sobremaneira. E ele tomou uma junta de bois, e a cortou em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: Quem quer que não vier após Saul e após Samuel, assim será feito aos seus bois. E o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles saíram em um acordo. E quando ele os contou em Bezeque, os filhos de Israel eram 300.000, e os homens de Judá 30.000. E eles disseram aos mensageiros que vieram: Amanhã, por volta da hora em que o sol estiver quente, vós tereis auxílio. E os mensageiros vieram e apresentaram aquilo aos homens de Jabes, e eles ficaram alegres. Por isso os homens de Jabes disseram: Amanhã viremos até vós, e vós fareis conosco tudo o que vos parecer bem. E assim foi pela manhã, que Saul pôs o povo em 3 companhias, e eles entraram no meio do exército na vigília matinal, e mataram os amonitas até o calor do dia. E sucedeu que aqueles que restaram foram espalhados, de forma que 2 deles não foram deixados juntos. E o povo disse a Samuel: Quem é aquele que disse: Reinará Saul sobre nós? Trazei os homens para que possamos levá-los à morte. E Saul disse: Nenhum homem será levado à morte neste dia, pois hoje o Senhor operou salvação em Israel. Então Samuel disse ao povo: Vinde, e vamos a Gilgal, e lá renovemos o reino. E todo o povo foi a Gilgal, e lá fizeram de Saul rei diante do Senhor em Gilgal, e lá eles sacrificaram sacrifícios de ofertas de paz diante do Senhor. E lá Saul e todos os homens de Israel se alegraram grandemente. Capítulo 12. Samuel resigna seu cargo. E Samuel disse a todo Israel: Eis que tenho atentado à vossa voz em tudo o que me dissestes, e preparei um rei sobre vós. E agora, eis que o rei caminha diante de vós, e eu estou velho e tenho a cabeça branca, e eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho caminhado diante de vós desde a minha infância até este dia. Vede, aqui estou, testemunhai contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido, de quem tomei o boi, ou de quem tomei o jumento, ou a quem defraudei, a quem oprimi, ou de quem é a mão da qual recebi qualquer suborno para com isto fechar meus olhos, e eu o restituirei. E eles disseram: Tu não nos defraudaste, nem nos oprimiste, tampouco tomaste algo da mão de qualquer homem. E ele lhes disse: O Senhor é testemunha contra vós, e o seu ungido é testemunha neste dia de que vós não tendes achado nada na minha mão. E eles responderam: Ele é testemunha. E Samuel disse ao povo: Foi o Senhor que pôs à frente Moisés e a Arão, e que tirou os vossos pais da terra do Egito. Agora, portanto, aquietai-vos, para que eu possa arrazoar convosco diante do Senhor sobre todos os atos justos do Senhor, os quais ele fez a vós e aos vossos pais. Quando Jacó chegou ao Egito, e os vossos pais clamaram ao Senhor, então o Senhor enviou Moisés e a Arão, os quais libertaram os vossos pais do Egito e fizeram com que eles habitassem neste lugar. E quando eles se esqueceram do Senhor seu Deus, ele os vendeu à mão de Sísera, capitão do exército de Razor, e à mão dos filisteus, e à mão do rei de Moabe, e eles lutaram contra eles. E eles clamaram ao Senhor e disseram:
Pecamos, porque abandonamos o Senhor e servindo os Baalins e Astarote. Mas agora, livra-nos da mão dos nossos inimigos e te serviremos. E o Senhor enviou Jerubaal, e Baraque, e Jefté, e Samuel, e libertou-vos da mão dos vossos inimigos de todos os lados, e vós habitastes seguros. E quando vós vistes que Naás, o rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, dissestes-me: não, mas um rei reinará sobre nós, quando o Senhor, vosso Deus, era o vosso rei. Agora, portanto, contemplai o rei que escolhestes e que desejastes, e eis que o Senhor colocou sobre vós um rei. Se vós temerdes ao Senhor e servi-lo, e obedecerdes à sua voz, e não vos rebelardes contra o mandamento do Senhor, então tanto vós como o vosso rei, que sobre vós reina, continuareis a seguir o Senhor. Mas se não obedecerdes à voz do Senhor, e vos rebelardes contra o mandamento do Senhor, então a mão do Senhor será contra vós, como foi contra os vossos pais. Agora, portanto, ficai de pé e vede esta grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Não é hoje o dia da colheita do trigo? Clamarei ao Senhor, e ele enviará trovão e chuva, para que percebais e vejais que a vossa iniquidade é grande, que vós tendes cometido à vista do Senhor, ao pedir-lhe um rei. Assim Samuel clamou ao Senhor, e o Senhor enviou trovão e chuva naquele dia, e todo o povo temeu muitíssimo ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: ora pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não pereçamos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos este mal, ao pedirmos para nós um rei. E Samuel disse ao povo: não temais, tendes cometido toda esta iniquidade. Contudo, não vos desvieis de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. E não vos desvieis para o lado, pois então iríeis atrás de coisas vãs, as quais não podem vos acrescentar, nem libertar, posto que são vãs. Pois o Senhor não abandonará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprouve ao Senhor fazer de vós o seu povo. Ademais, quanto a mim, Deus me livre de pecar contra o Senhor ao cessar de orar por vós, mas eu vos ensinarei o bom e reto caminho. Basta temer ao Senhor e servi-lo em verdade, de todo o vosso coração, pois considerai quão grandes coisas ele fez por vós. Porém, se vós continuardes procedendo iniquamente, sereis consumidos, tanto vós como o vosso rei. Capítulo 13. Guerra entre os israelitas e os filisteus. Saul reinou 1 ano, e quando ele havia reinado 2 anos sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, dos quais 2.000 estavam com Saul em Micmas e no monte Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e o restante do povo ele enviou, cada qual, para a sua tenda. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, e os filisteus ouviram sobre isso. E Saul soprou a trombeta por toda a terra, dizendo: que ouçam os hebreus. E todo Israel ouviu dizer que Saul havia ferido uma guarnição dos filisteus, e que Israel também era tido como abominação pelos filisteus. E o povo todo foi convocado junto a Saul, a Gilgal. E os filisteus se reuniram para lutar contra Israel, 30.000 carruagens, e 6.000 cavaleiros, e povo como a areia que está na beira do mar em multidão. E eles subiram e acamparam em Micmas, a leste de Bet-Aven. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, pois o povo estava angustiado, então o povo se escondeu em cavernas, em matas, em rochas, em lugares altos e em covas. E alguns dos hebreus atravessaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. Quanto a Saul, ele ainda estava em Gilgal, e todo o povo o seguia tremendo. E ele esperou 7 dias, de acordo com o tempo determinado que Samuel havia indicado, mas Samuel não veio a Gilgal, e o povo se espalhou para longe dele. E Saul disse: trazei-me aqui uma oferta queimada e ofertas de paz. E ele ofereceu a oferta queimada. E sucedeu que, assim que ele terminou de oferecer a oferta queimada, eis que Samuel chegou, e Saul saiu ao seu encontro, para que ele pudesse saudá-lo. E Samuel disse: o que fizeste? E Saul disse:
Como vi que o povo estava espalhado para longe de mim, e que tu não vieste dentro dos dias indicados, e que os filisteus se reuniam em Micmas, por isso disse eu: os filisteus descerão agora sobre mim em Gilgal, e não fiz súplica diante do Senhor, e eu forcei-me, portanto, e ofereci uma oferta queimada. E Samuel disse a Saul: procedeste loucamente, não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, o qual te ordenou, pois agora o Senhor teria estabelecido o teu reino sobre Israel para todo o sempre. Porém, agora, o teu reino não continuará. O Senhor procurou para si um homem segundo o seu próprio coração, e o Senhor ordenou que ele fosse capitão sobre o seu povo, porque tu não tens guardado aquilo que o Senhor te ordenou. E Samuel se levantou e subiu de Gilgal até Gibeá de Benjamim, e Saul enumerou o povo que estava presente com ele, cerca de 600 homens. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que estava presente com eles, ficaram em Gibeá de Benjamim, mas os filisteus acamparam em Micmas. E os espoliadores saíram do acampamento dos filisteus em 3 companhias. Uma companhia virou-se para o caminho que leva a Ofra, a terra de Sual, e outra companhia virou-se para o caminho de Bet-Horon, e outra companhia virou-se para o caminho do limite que olha para o vale de Zeboim, em direção ao deserto. Ora, não havia ferreiro ao longo de toda a terra de Israel, pois os filisteus diziam: para que os hebreus não façam para si espadas ou lanças. Mas todos os israelitas desciam até os filisteus para afiar, cada qual, o seu arado, e a sua relha, e o seu machado, e o seu enxadão. Contudo, eles tinham uma lima para os enxadões, e para as relhas, e para as forquilhas, e para os machados, e para afiar os aguilhões. Assim, sucedeu que no dia da batalha, não havia espada nem lança na mão de qualquer um do povo que estava com Saul e Jonatas, porém havia com Saul e com Jonatas, seu filho. E a guarnição dos filisteus saiu para a passagem de Micmas.